E agora a gente muda de assunto para falar sobre varizes. Elas surgem nas pernas e muitas vezes causam dores e inchaço. E em alguns casos é necessário fazer a cirurgia para retirada. Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas é o Dr. Hélio Machado, que já está aqui conosco, é cirurgião vascular. Boa tarde, Dr. Hélio, seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Boa tarde, Renata. Agradeço a oportunidade de a gente esclarecer a nossa população sobre um problema que tem alta incidência, que é as varizes, que chega a atingir a 35%, 40% da nossa população. Nós aqui agradecemos aqui a presença do senhor. A gente começa respondendo uma pergunta dos nossos telespectadores. É a Camila Gomes, do bairro Passo dos Fortes. Aparece aqui, doutor. Doutor, eu sou a Camila e quero saber o que causa as varizes. Bom, o principal fator das varizes é o genético. Existe uma tendência na nossa herança genética de ter um enfraquecimento na parede das válvulas, que seria a origem de todo o processo. Os homens é estritamente relacionado à parte genética. Claro que se tu pensar, o trabalho ajuda, determinadas funções profissionais ajudam a ter varizes, sim, mas o homem a gente foca na parte genética. No sexo feminino, nas mulheres tem outros fatores. Além do genético, que também pesa, tem a parte hormonal, a parte gestacional. Então, por isso que as varizes são mais comuns no sexo feminino, mas ela atinge tanto o masculino quanto o feminino. Algumas pessoas reclamam porque ficam muito tempo em pé. Isso também pode provocar Ajuda. a varize ou o vaso? Ela acelera o processo. Você já tem uma predisposição a ter o problema. Aí você imagina você trabalhando em pé, aquela veia começa a dilatar, aquela veia começa a formar, fazer saliência na tua pele quando você chama a sua atenção. E no segundo, não tomei providência. Ela vai cada vez mais rompendo essas válvulas dentro da parede da veia e vai dilatando, engrossando e causando as varizes. Por isso é o fator mesmo que eu falei, a genética causa isso. Na questão do tratamento, doutor Hélio, quanto mais rápido a gente perceber essa questão do cansaço nas pernas, o inchaço, o ideal é procurar o médico, porque tem gente que fica protelando, né, essa visita ao cirurgião. Pensares assim, nós podemos abrir um leque sobre esse assunto. Você tem o tratamento clínico, que isso quem tem varizes vai seguir a vida toda. Sim. Tem o tratamento de esclerose e escleroterapia e tem o tratamento cirúrgico, que também hoje tem várias alternativas, não só a cirurgia tradicional. Mas vamos focar na nossa população hoje que está em casa, que tem o quê? Mas qual é o sintoma de varizes? O que a pessoa se queixa de varizes? Ela se queixa de um peso, um cansaço no final do dia, ela nota que incha a meia, o tornozelo fica inchado, fica pesado. Muitos casos acontece o aparecimento de câimbras. Então, esses são os sintomas, mas no decorrer do dia, o dia é mais quente hoje. Tá para vir a minha menstruação, que ocorre toda aquela alteração hormonal na mulher, principalmente nesse caso. Então, vai aparecendo esses sintomas. E com isso, você olha a tua perna e começa, esse vaso não estava aqui o ano passado. E tu começa a notar que ele está dilatando. Então, esse é o quadro típico de quem tem problema de varizes. A partir desse momento, você deve procurar o cirurgião vascular ou o angiologista. Mas por quê? Existem várias doenças que têm que ser diferenciadas, que podem levar a varizes secundárias, que não seria o caso de ser tratado. Então, só o cirurgião vascular pode fazer o diagnóstico correto, ou o angiologista, fazer o exame clínico, fazer o exame da imagem, a partir desse momento, indicar qual o tratamento deverá ser seguido. Hoje em dia, infelizmente, Renata, a gente vê às vezes pessoas que não estão capacitadas fazendo procedimentos que não é do seu alcance. Era isso que eu ia pedir Isso a ao gente senhor. vê em muitas áreas, não só na cirurgia vascular. Clínicas de estética colocando espuma nas varizes sem ter a especialidade de vocês, né? Você imagina assim, quando você vai fazer um procedimento, essa espuma que é tão comum, quando o Ministério da Saúde, há 5 anos atrás, liberou a espuma pelo SUS, para ser um atendimento, para diminuir a fila dos pacientes que tinham varizes e tinham úlceras decorrentes de varizes. Então, veio muito ao conhecimento da nossa população. O SUS, a espuma e tal. E isso abriu brecha para muitas pessoas. É muito fácil. Não. Existe um critério de indicação, existe um exame que você vai fazer antes para ver se aquela veia tem o calibre adequado, se aquela veia pode ser tirada. Existem veias que se comunicam entre o sistema superficial, onde estão as varizes, e o sistema interno, onde não pode ser mexido, em hipótese alguma. Você ficar injetando espuma inadvertidamente, você pode levar espuma para dentro do sistema profundo, tu tem uma complicação como a trombose, então temida. Então você tem o critério de você indicar, e só a especialidade, que hoje em dia, para ter uma ideia, são 12 anos de estudo.
Os 6 da medicina, os 3 de cirurgia geral, mais os 3 de cirurgia vascular para você atender um paciente. Então, não desmerecendo, mas não é um curso de formação técnico que vai substituir o conhecimento que você tem de anos. E o risco que é, né, mexer com as pernas Sim. assim. Agora a gente tem uma outra pergunta, doutor, é da Nádia Oliveira, aqui do centro da cidade. Doutor, eu tenho 57 anos e nunca fui ao médico e sinto muita dor nas pernas e às vezes incha as minhas pernas. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer. A gente estava conversando no início do primeiro bloco, né? O quadro típico que ela sente de varizes. O dor e o cansaço e o edema que ela falou para nós. Essa é uma das 40% da nossa população que, consequentemente, deve ter a insuficiência venosa. E dependendo do grau que a gente estava conversando antes, o tratamento é clínico, o tratamento é escleroterápico ou o tratamento cirúrgico. Baseado no conhecimento que a gente tem da nossa área, a gente vai indicar qual o melhor tratamento para ela. Mas com certeza, a dona Nádia é um indicativo de ter que fazer uma consulta. Ela falou 57 anos, né? 57 Já deveria ter passado pelo menos por rotina, né? Tempo. E hoje em dia, aquela colocação inicial que tu bem ponderou hoje, quanto mais cedo você começar o tratamento, Renata, melhor. Antigamente a gente era orientado a protelar e via, quando eu comecei a formação, não, deixa ter filhos, vai passar o tempo, as varizes vão recidivar, vão voltar, não. Hoje em dia, quanto mais cedo você tratar, melhor o prognóstico, melhor a recuperação. Mas as varizes não têm cura, as varizes recidivam, é uma verdade. Mas nunca a doença vai ser igual, tu vai estar atenta a ela, tu vai estar, eu já operei uma vez, eu já sequei uma vez, eu já tenho um conhecimento, já conversei com o meu vascular de confiança. Sim, já tem uma aquele acompanhamento, né? Perfeito. Quanto antes tu começar, hoje em dia, já operamos pacientes de 13 anos, 14 anos, quando chegamos a pacientes de 80. 13 anos, doutor? Já, e um menino uma vez chamou a atenção com 9 anos. Meu Deus. Um menino... Aí é hereditário, né? Nesse caso, porque criança se movimenta, não fica muito tempo em pé. São casos raros, novos assim, mas existe também. Interessante. Tem também a questão da safena, né? A safena é baseado, o tratamento hoje em dia, é baseado no planejamento cirúrgico, o planejamento passa pelo estudo da safena. Aí você faz o ultrassom. O ultrassom vascular determina se a veia está insuficiente, determina se a veia não está funcionante, naquele momento você pode retirá-la. O retirar pode ser feito com a cirurgia tradicional, que a gente faz a ressecção, ou pode fazer através da termoablação, que seria através de não ter cortes. Então são tratamentos menos agressivos hoje, porque a ideia da cirurgia é você ser menos agressivo, mais resolutivo, né? Que a pessoa volte mais rápido às suas funções, ao seu trabalho e no afastamento, porque hoje todo mundo tem seu trabalho, tem seus negócios e há necessidade de recuperar rapidamente. Doutor Hélio, pensando ainda na questão da prevenção, o exercício físico, ele ajuda muito a caminhada? O tratamento clínico é uma coisa, a gente podia fazer um programa só disso, né? Porque com certeza o tratamento... Por que a gente fala tanto em tratamento clínico? É a primeira coisa que eu falo com os pacientes quando no consultório. Como é que eu faço? Como é que tu conduz o tratamento? Primeiro, exercício. O vascular adora a atividade física, seja ela qual for. Eu gosto de caminhada, caminho, eu gosto de bicicleta, faça ciclismo, eu gosto de academia, faça. Mas a academia causa varizes, o futebol causa varizes. Não, você já tem aquela predisposição que eu falei no início. Não é o exercício que vai fazer você piorar. Entendi. Então é importante a atividade física. Você vai sentar, você vai ver o teu programa. A Renata está lá meio-dia, senta e ergue as pernas. Você tem que ter um hábito. Vou ler meu livro, senta e ergue as pernas. E usa a meia de compressão. A meia. Aí o vascular, no exame nosso, você determinar o grau da varize. Bom, essas varizes estão doentes, em que categoria eles se encontram, que existe uma classificação para isso. Baseado nisso, você usa a meia. Mas a meia usa para quando? Uma viagem, usa para uma situação do cinema, usa uma situação profissional. Os meninos aqui no estúdio, você em pé, trabalhando o dia inteiro, quem tem profissão de varizes, usa a sua meia, previne, que é fundamental isso. E ela ajuda muito, né? Ajuda. Agora, nós temos uma outra pergunta que é da Nelita de Miranda. Ela é dona de casa. Doutor, quantas horas eu tenho que usar a meia? E eu tenho 54 e as minhas pernas doem. Essa dúvida do tempo, Do né, tempo, doutor? do tempo. Com a meia, né? Porque tem gente que passa o dia inteiro, tem gente que usa só aquele tempinho. Qual o máximo que se deve usar? Você deve pensar no seguinte: primeiro, a gente tem que conversar com a pessoa para tirar
aquele verdadeiro assim, distanciamento que a pessoa, preconceito, vamos botar assim, que a pessoa Com a tem em meia. usar meia. Que hoje A começar existe, da cor, né? Da cor. Porque antigamente, se você vai lembrar, você não vai lembrar, 30, 40 anos atrás só tinha aquelas meias marrom, esquisitas, Sim. grossas, então existe um preconceito da mulher. O homem não tinha tanto esse problema. Mas hoje existem meias mais delicadas, de várias tonalidades, várias cores, que a pessoa vai se adaptar, a pessoa vai experimentar. A relação da meia é uma relação de gostar. Mas o vascular faz o diagnóstico, faz a medida de qual o tamanho, qual o comprimento, qual é o teu grau de dizer, não, hoje eu vou trabalhar, eu quero usar 3/4, pode, eu quero usar 7/8, em que situação você usa? Não, eu quero usar meia calça inteira. Então hoje tem uma gama de alternativas da meia que você possa usar, mas principalmente você que está escutando em casa, a Renata falar conosco, tirar o preconceito do uso da meia elástica. Esse é o fundamental, tu ter com a tua cabeça aberta, que saber que ela vai te beneficiar, ela vai te ajudar a aliviar teus sintomas, e vai te ajudar a prevenir que surjam outras varizes no futuro. Então, eu acho que essa é a principal dica, né, doutor? O uso da meia que nos ajuda bastante. Perfeito. Não é isso? Doutor, eu agradeço demais. A Prazer. presença do senhor aqui no Ver Mais nos esclareceu bastante.